Olá! Nesse mês de fevereiro, que é um mês dedicado à conscientização sobre doenças raras, a Associação Brasileira Addisoniana, a ABA, ela me convidou para falar de um tema importante e que nem sempre é abordado. Isto é, como é que a gente cuida de meninos e adolescentes, então pacientes do sexo masculino, que têm hiperplasia adrenal congênita. Bom, primeiro é importante relembrarmos que a hiperplasia adrenal congênita é uma doença que afeta de forma igual meninas e meninos. Só que, antes da entrada dessa doença na triagem neonatal, então antes do ano 2013, 2014 no Brasil, nós tínhamos uma realidade diferente e triste. Nós tínhamos muito mais meninas sendo tratadas do que meninos. Infelizmente, essa diferença se devia a que a maioria desses meninos, se estima-se que 3 em cada 4 meninos com a forma grave da doença, aquela forma perdedora de sal, morriam nas primeiras semanas de vida sem um diagnóstico adequado. Então, essa realidade felizmente mudou, né? A sensação que nós temos, os nossos dados mostram hoje uma proporção igual de meninos e meninas sendo acompanhados, e isso diz que nós estamos conseguindo salvar todos, ou a grande maioria desses meninos no país. Isso reforça a importância da triagem neonatal para a hiperplasia funcionar no tempo certo e do modo correto. Bom, uma vez que a gente tem o diagnóstico desses meninos, então, o tratamento nos primeiros anos de vida é muito semelhante ao tratamento que a gente faz para as meninas. A dose das medicações costuma ser individualizada, ajustada pelo peso corporal e a cada consulta de acordo com o resultado dos exames. É importante relembrar que mesmo crianças com o mesmo peso podem estar de doses um pouco diferentes, já que existe uma sensibilidade individual à dose, principalmente dos glicocorticoides. Então, os dois medicamentos, né, que a gente sabe que é necessário são a reposição dos mineralocorticoides e dos glicocorticoides. Os mineralocorticoides, né, o usado é a fludrocortisona, com seus vários nomes, né, seja fludrocortisona, florinef ou outro nome, né, é importante lembrar que a dose necessária é proporcionalmente muito maior no primeiro e no segundo ano de vida do que na infância e depois mais tarde na adolescência e vida adulta. Então a dose de fludrocortisona ela vai proporcionalmente diminuindo a necessidade ao longo da vida. E nós controlamos se essa dose está adequada pela medida da pressão arterial. Então aqui fica um alerta. É importante que crianças com hiperplasia adrenal em reposição tenham a pressão arterial medida a cada consulta médica, se for possível. Eu sei que em crianças pequenas, né, em crianças abaixo de 1 ano, 2 anos, às vezes é difícil medir a pressão arterial pelas próprias condições. Mas é importante então que nós profissionais tenhamos a necessidade de medir a pressão arterial e que os cuidadores, os pais também questionem isso ao médico que cuida. Como está a pressão arterial dele ou dela? E aí a gente faz exames para avaliar se a dosagem do sódio e do potássio estão normais, né, para ajustar a dose do mineralocorticoide. Já em relação à dose do glicocorticoide, durante a infância, a dose é mais ou menos semelhante à necessidade entre meninas e meninos. Então, dependendo do tipo de glicocorticoide, se ajusta e aí a gente controla se a dosagem está adequada. Se a dosagem está adequada, um dado muito importante é que o crescimento deles, o ritmo de crescimento, a velocidade de crescimento desses meninos é normal. Se a dosagem está inadequada para menos, então uma subdose, essas crianças começam a crescer num ritmo muito mais acelerado do que deveriam e daqui a pouco começam a apresentar sinais de puberdade precoce, por exemplo, surgimento de pelos pubianos que não devem surgir num menino com bom tratamento antes dos 10, 11 anos de idade. Se a dose então está excessiva, então o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber, além do ganho de peso excessivo, principalmente uma redução da velocidade de crescimento. Então esse é o ajuste que a gente faz nos primeiros anos em relação ao tratamento com glicocorticoide e mineralocorticoide. Quando se entra na puberdade, aí sim uma diferença pode acontecer. É comum que meninas, pelas mudanças hormonais femininas, da puberdade feminina, a dose do glicocorticoide tem que ser aumentada. Então, tipicamente, meninas começam na puberdade precisam de doses maiores que meninos. Esses meninos, a diferença em relação às meninas com hiperplasia é que eles não nascem com alterações genitais.
Então, eles não vão precisar de cuidados cirúrgicos ou semelhantes nos primeiros anos de vida e nem durante a adolescência e a puberdade. Então, eles não têm a necessidade do manejo cirúrgico, o que é uma coisa boa. Porém, um ponto diferente, né, que a gente precisa cuidar é a questão do desenvolvimento de alterações testiculares que pode acontecer em até 20%, as séries internacionais e mesmo brasileiras mostram, que chamado TART, T-A-R-T, TART, do inglês, que é o desenvolvimento de aumento testicular que simula até tumor. Não é tumor, não é nada maligno, mas as células que, quando um paciente com hiperplasia, um menino com hiperplasia, não tem um bom tratamento, essas células perto do testículo, que estariam muito silenciosas, sem nenhum efeito, elas aumentam de tamanho, de número, né? E formam o que a gente chama de TART. E isso, como é que nós percebemos isso? No exame físico, pela palpação. Mas muito antes de ser palpável, o ultrassom diagnostica. Então, meninos com a forma clássica da doença, seja a forma perdedor de sal ou a forma virilizante simples, é recomendado que a gente faça uma ultrassonografia testicular anual desde os primeiros anos de vida. E se, por acaso, esse ultrassom detecta alterações sugestivas de TART, o que a gente faz? É um alerta para nós e para as famílias, para a família, que o tratamento precisa ser otimizado, melhorado, principalmente a adequação da dose do glicocorticoide. Por quê? Mesmo se já tem esse sinal de TART, se o tratamento é otimizado, há uma tendência a uma evolução, a uma melhora espontânea, não precisando de nada cirúrgico. No futuro, né, na adolescência, num homem adulto, se essa alteração chamada TART ela fica muito exuberante e não é controlada, isso pode levar a problemas de fertilidade do homem adulto com hiperplasia adrenal. Então, esse é um cuidado diferente. Os meninos, então, eles precisam do cuidado habitual, como meninas e meninos precisam também ter sempre consigo, né, uma carta de insuficiência adrenal, alertando que no caso de alguma emergência de procurar pronto-socorro, tem um documento que diga para ele, que diga para o profissional de saúde, informe o que ele tem. E nós também preconizamos, né, aconselhamos que essas crianças com risco de insuficiência adrenal, né, no caso da hiperplasia adrenal, portem algum símbolo corporal, por exemplo, uma pulseira, uma corrente, ou eventualmente tatuagem, embora a tatuagem seja mais recomendado fazer quando a criança é mais velha e decide por ela mesma, que um dado corporal que facilita a identificação no caso de precisar de pronto atendimento e não ter o cuidador, o pai ou a mãe ou alguém que informe rapidamente que ela tem insuficiência adrenal. Então vamos lembrar sempre da carta de insuficiência adrenal e de uma identificação corporal como uma pulseira, uma corrente, né, ou mesmo uma tatuagem que indique que tem risco de insuficiência adrenal. Bom, então a gente falou do tratamento, das medicações, ajuste de doses, o cuidado com a identificação numa situação de risco, né? Esses meninos são muito mais expostos a esportes mais combativos, a aventuras, então é muito importante lembrar do risco de insuficiência adrenal. Falamos que os meninos não têm alterações genitais ou atipia genital, então esse aspecto é bom porque eles não vão precisar de qualquer tipo de manejo cirúrgico. E relembrar sempre da importância de pesquisar, pelo menos anualmente, o surgimento de alterações testiculares, né, chamadas TART, T-A-R-T, TART. De modo geral, né, a expectativa de vida dessas crianças que serão adolescentes, que serão adultos, nós queremos que a expectativa de vida deles seja muito semelhante à da população geral e nós precisamos cuidar de tudo isso, né, e repor a medicação corretamente. Um dado que nós temos que pensar para essas crianças que vão se tornando adultos é a adequação da dose das medicações, principalmente do glicocorticoides. A dose excessiva de glicocorticoides, ela pode ter um efeito colateral, né? Por outro lado, os glicocorticoides são necessários, mas a dose excessiva ao longo da vida pode aumentar o risco de problemas cardiovasculares mais tarde na vida. E esse é um cuidado que nós temos que ter um olhar daqui para o futuro. É isso.
Eu espero ter contribuído para o esclarecimento e mais informações sobre o cuidado, então, dos meninos ou adolescentes que têm a hiperplasia adrenal congênita.